Hoje é dia 23, segunda-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Então, espero não causar indigestão em você com as informações que a gente está trazendo agora. Mas brincadeira à parte, né? A coisa está mais tensa do que você possa imaginar. Quando a gente pensa que não dá para ficar pior, sempre tem um jeitinho. Olha só, o jornal Metrópolis acaba de divulgar que foram liberadas informações trocadas, ou seja, mensagens trocadas entre um ministro do governo Lula e ministros iranianos. Bem no meio do olho do furacão, bem no meio do momento em que está rolando uma guerra entre Israel e Irã. Estados Unidos entrou no meio dessa guerra e o Lula ainda aparece para criticar os Estados Unidos, falando que os Estados Unidos violam a soberania do Irã. E aí saem essas mensagens trocadas. Será que são graves? Será que afeta alguma coisa? Nós vamos acompanhar essa matéria do Metrópolis com você. Outro ponto. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Pois é, o jornalista Paulo Figueiredo, que está exilado lá nos Estados Unidos, ele acaba de anunciar que o importante agora é ter uma frente de ataques contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes lá na Europa, tendo como base lá a Carla Zambelli, assim como o próprio Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos. Já tem um grupo de exilados, né? Tem o Oswaldo Eustáquio, que está na Europa também, que se juntariam agora para começar a fazer essa frente contra o ministro lá na Europa. Enquanto isso, né, matéria do Léo Dias aqui, haverá uma reunião, né, uma espécie de audiência pública amanhã, na terça-feira, lá no Congresso norte-americano, que mira, em especial, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, né, e as ações de influência, né, internacional sobre a liberdade de expressão. Nós vamos falar sobre isso acompanhando a matéria do Léo Dias. Outro ponto também é uma publicação da revista Veja. Mensagens trocadas revelam raiva e ódio do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. Mas afinal, essa mensagem foi trocada, adivinha por quem? Nada mais, nada menos do que o Mauro Cid. Mauro Cid, o delator do plano do golpe Tabajara. E o pior de tudo, adivinha? Com o comandante do Exército Brasileiro. Meu irmão, o bicho tá pegando, né? A República das Bananas aqui realmente, né, tem muita surpresa para nos oferecer. Outro ponto, né, é que tem um pedido de impeachment. Depois do ataque do Donald Trump ao Irã, a oposição lá norte-americana está fazendo um pedido de impeachment do Donald Trump. Pois é, por causa dos ataques contra o Irã. Será que isso prospera? Sei não, acho que não, mas nós vamos conversar sobre isso. Também, Israel se manifesta dizendo que deseja encerrar a guerra com o Irã, está a fim de parar com essa guerra, que o objetivo, que era destruir as usinas nucleares do Irã, já foram cumpridos. O problema é que o Irã mandou um recado, né? A Record News diz o seguinte: o urânio enriquecido do Irã está salvo e surpresas virão. O Irã está ameaçando muito, falando que tem possibilidade de atacar com força, né? Fazendo postagens, fazendo ameaças. Tem cachorro que late, mas não morde, mas tem uns que late e morde também. Então ainda há um receio, ainda há um medo muito grande que o Irã possa ter uma bomba nuclear e que possa utilizar essa bomba nuclear. Outro ponto foi um atentado gravíssimo, né, que deixou 20 mortes e 52 feridos nos arredores de Damasco. A gente vai falar sobre isso também, um ataque terrorista, né, de um homem-bomba, e isso é gravíssimo. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Então seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever no canal. Se você acha que as nossas informações são relevantes, clica aí, inscreva-se no canal, bora aumentar essa família aqui, rumo a 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá, tá? Se você não quer correr o risco de ter informações aqui com fake news, responder processo depois, pode ter certeza que todas as informações que a gente traz aqui no canal para você são amplamente checadas, tá bom? Então bora para cima. Só o segundo recado aqui: se você cogita, né, um plano B em relação ao Brasil, entre em contato, né, mira aqui no QR Code ou manda uma mensagem para cá para saber sobre o Uruguai. Agenda uma consulta e aí um especialista vai te atender e mostrar para você os benefícios da residência Uruguai. Ó,
é um dos mais baratos e mais rápidos que tem e com a segurança de solo, tá? Ou seja, fronteira seca. Você não precisa pegar um avião se estoura uma guerra ou dar uma loucura aqui no Brasil. Eu acho algo muito relevante, tá bom? Mas bora pra cima, vamos de informação. É o seguinte, pessoal, o jornalista exilado e ativista de direita, o Paulo Figueiredo, ele fez uma publicação hoje no seu Twitter referindo-se a Carla Zambelli. Há tempos que digo que o trabalho que está sendo feito nos Estados Unidos precisa ser expandido para a Europa. Agora, com o sucesso da frente americana, teremos a Carla Zambelli exilada e dedicada na Europa a expor a ditadura brasileira. Darei a ela o mesmo suporte que dei aqui. Deus abençoe. Essa publicação foi feita pelo Paulo Figueiredo acerca da Carla Zambelli, né? Logo depois que a Carla Zambelli partiu para a Europa. A grande questão é que depois disso, a Carla Zambelli teve a condenação final no processo que corre junto ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, aceleraram o processo e deram a decisão final com trânsito em julgado, inclusive expedindo uma ordem de prisão para a Interpol. A Interpol, que hoje é comandada por um brasileiro indicado pelo Lula, acatou o pedido de prisão da Carla Zambelli e incluiu a Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol. Ou seja, o crime da Carla Zambelli, né, a colocou junto com traficantes internacionais, assassinos e genocidas internacionais que constam na lista vermelha da Interpol. Agora, a grande questão é que a Carla Zambelli enfrenta um problema na Itália. Se ela será presa na Itália ou permanecerá solta. As informações que o Paulo Figueiredo traz aqui pode ser que demonstrem um pedido de asilo e proteção da Carla Zambelli em relação à justiça brasileira. Se ela foi acatada ou não foi acatada, não sabemos, mas talvez a própria publicação do Paulo Figueiredo mostre uma sinalização nesse sentido que pode ter sido acatado, tá bom? Próximo bloco a gente vai falar de uma audiência que vai acontecer nos Estados Unidos, uma publicação do Léo Dias, onde a gente vai estar informando isso aqui para vocês. Pois é, pessoal, o portal Léo Dias publicou o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal é alvo de ação nos Estados Unidos. Mas que tipo de ação é essa? O que pode estar acontecendo? Quais são as implicações? E por que está demorando tanto, né? Tem muita gente que reclama. O que eu mais vejo nos comentários das pessoas que não gostam do ministro Alexandre de Moraes, que são contrários ao posicionamento dele, não, mas fala, o Eduardo Bolsonaro fala uma coisa, o Paulo Figueiredo fala outra, mas nada acontece com o ministro Alexandre de Moraes. Como pode isso? O que está acontecendo? Pois é, dá uma olhada. O ministro Alexandre de Moraes tem sido acusado de promover a censura por meio de ordens judiciais. Para parlamentares americanos, as decisões do ministro atingem empresas localizadas nos Estados Unidos e cidadãos que estão no país. Segundo informações aqui do próprio portal Léo Dias, há medidas como a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E a Lei Magnitsky é a morte financeira, ou seja, quando você aplica essa lei, há uma implicação financeira. Primeiro, a proibição de que ele possa ir aos Estados Unidos. E também países aliados aos Estados Unidos começam a também se tornar vamos dizer assim, um lugar não muito satisfatório, um lugar um tanto quanto hostil para o ministro. Imagina, por exemplo, um país aliado como Israel. O ministro Alexandre de Moraes vai até lá, tem uma condenação, tem uma ordem contra o ministro Alexandre de Moraes, e aí Israel, não pode ser muito favorável, ou pode até abarrar a entrada do ministro Alexandre de Moraes em Israel também. Ou seja, aqueles países aliados dos Estados Unidos, que são muitos, podem se tornar hostis ao ministro Alexandre de Moraes. Acontece amanhã, na terça-feira, uma audiência pública que foi noticiada pelo próprio Paulo Figueiredo. Nessa audiência pública irá se debater ações contrárias à liberdade de expressão no campo internacional que atingem cidadãos americanos. E aí, por óbvio, ministros da Venezuela e do Brasil são um alvo.
E sim, o Paulo Figueiredo, que é esse jornalista, ativista de direita, ele foi convidado para ser uma testemunha contra o ministro Alexandre de Moraes nesse evento que vai acontecer amanhã. Ou seja, será que o cerco está se fechando contra o ministro Alexandre de Moraes? Uma coisa é certa, né? São ações meticulosamente programadas, mas que levam tempo, tem toda uma burocracia, tem toda uma diplomacia internacional envolvida nisso. Então, não é simplesmente chegar e mandar um porta-aviões para o Lago Paranoá, como foi dito pelo próprio ministro Alexandre de Moraes na revista The New Yorker, né? Mas uma coisa é certa, ninguém sabe o desfecho final. Sabe-se como começou, né? Sabe-se como começou. Agora, como vai terminar, ninguém sabe. Pode haver sanções duras e plenas, inclusive pode ter uma pressão ao Brasil para, inclusive, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, se os Estados Unidos impor sanção, pode acontecer, principalmente se houver uma mudança presidencial em 2026. Então, esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que dá a entender pra gente que vai acontecer rápido, mas o futuro, né, se torna incerto. A única certeza é o Donald Trump está com sangue nos olhos, os congressistas americanos estão com sangue nos olhos, e o país que se tornou um dos maiores inimigos do ministro Alexandre de Moraes é o fracote Estados Unidos, né? Fraquinho, fraquinho. Será? Mas vamos lá. Não para por aí. Se você acha que já foi o suficiente, errou, como diria o Faustão, né? Tem muito mais. Pois é. Uma das grandes críticas que se faz ao ministro Alexandre de Moraes é a sua parcialidade. Ou seja, ele seria imparcial para julgar o Bolsonaro? Peraí, vamos lá. Quais são as principais críticas em todas as ações que correm no STF que miram o Bolsonaro? A primeira delas é a competência. O Bolsonaro é presidente da República? Não. Ele tem foro privilegiado? Não. Então por que carga d'águas, né? Esse processo está no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos juristas alegam o seguinte: existe um princípio no direito chamado princípio da competência. Esse princípio da competência é que a Constituição diz ali, olha, se o crime é federal, é a Justiça Federal que vai atuar. Se o crime é um crime contra a União, é a Justiça Federal. Se é um crime militar, vai para a Justiça Militar. Se é uma ação trabalhista, vai para a Justiça Trabalhista. Então isso aí, a Constituição que diz qual é a competência. E o STF tem competência para julgar crimes comuns e de responsabilidade de algumas figuras. Entretanto, um ex-presidente não é uma dessas figuras. Então, a maioria dos juristas, inclusive o ministro Marco Aurélio de Mello, ele argumenta que o STF não tem competência para julgar. Então, viola o princípio da competência. O segundo princípio é o princípio da imparcialidade. Ora bolas. Um juiz, ele pode se declarar suspeito quando as questões são de foro íntimo, tipo, eu não gosto do Bolsonaro, e por não gostar, é uma coisa íntima, não é? Eu não gosto. Beleza. Mas se eu não gosto do cara, eu não posso julgá-lo. Então, o juiz vai se autodeclarar suspeito. Não, eu não quero, né? Então, é a questão da suspeição. Agora, nós temos também o impedimento. E aí são questões técnicas. Já figurou num processo contra. Eu já processei o Bolsonaro. Agora, eu posso julgá-lo? Não, questão do impedimento. Agora, imagina o quanto isso é escancarado quando eu não só tenho rusga, como eu sou vítima no processo em que o Bolsonaro é réu. Não tem algo que escancara mais o impedimento do Alexandre de Moraes do que isso, né? Mas eles ignoraram isso, fingiram que isso não existe. Imagina a vítima julgando o réu. Só na República das Bananas isso acontece. Agora, dá uma olhada. O que a Veja acabou de publicar. Isso aqui é o ápice da loucura da República Tupiniquim brasileira, né? Dá uma olhada nisso aqui. Raiva, ódio. Peraí, mas deve ser alguém de direita, né? O discurso de ódio, o discurso de raiva é sempre de alguém de direita. Então deve ser o Bolsonaro que tem raiva e ódio, não é? Não. É o ministro Alexandre de Moraes, segundo quem? Segundo o comandante do Exército Brasileiro. Raiva e ódio de quem? Do Bolsonaro, que é o réu
que o Alexandre de Moraes, que é a vítima, julga como juiz. Deu para entender a loucura? Raiva e ódio. As conversas entre Moraes e o comandante do Exército, segundo o Mauro Cid. Ah, mas é o Mauro Cid que tá falando. O Mauro Cid é mentiroso. Beleza. Se você falar que ele é mentiroso para isso, ele tem que ser mentiroso sobre tudo que ele falou sobre o Bolsonaro, não é? Agora, se aqui ele tá falando verdade, ele falou a verdade sobre o Bolsonaro também. Então, resumindo, o Alexandre de Moraes é impedido para julgar isso aqui. É suspeito para julgar isso aqui. Em mensagens, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse que era informado pelo general Tomás Paiva sobre conversas com o ministro do Supremo. Espera que eu quero ver daqui a pouquinho, depois dessas mensagens, o ministro Alexandre de Moraes mandando prender o general Tomás Paiva. Será que vai acontecer? Tô pagando para ver, porque o general Tomás Paiva é da turma do Lula, não é? Vamos acompanhar para ver o que tá rolando? Isso é impressionante. Cid, então, afirma que ele, o ministro Alexandre de Moraes, não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o PR, que é o presidente Bolsonaro, acabou com a vida dele, respondeu. Ou seja, segundo Mauro Cid, o comandante do Exército Brasileiro à época, o Tomás Paiva, simplesmente relatou que o Alexandre de Moraes acha que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Olha isso. Olha que doideira, né? Na sequência, o militar afirma de onde veio essa informação. CMT-EB. O que é isso? Comandante do Exército Brasileiro. Quem era à época? Tomás Paiva. Que conversou com ele e passou para o meu pai, disse o Mauro Cid, referindo-se ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. É, meu amigo, esse é o nível da República Tupiniquim. Nós temos um juiz que, segundo, só se você levar a sério isso aqui, que segundo o comandante do Exército Brasileiro, odeia, porque acabou com a vida dele, o réu. Julgamento bem imparcial esse, né? Bem imparcial. Agora, o que vai acontecer? É um escândalo, um verdadeiro escândalo, que foi apresentado agora por um jornal de grande circulação, mas que, na prática, sabe o que vai acontecer? Vai ser ignorado. É igual o caso lá sobre a revista Oeste, né? Use a criatividade. É o caso, por exemplo, sobre o Eduardo Bolsonaro. Não, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, tudo que é exposto contra o Supremo Tribunal Federal, isso aqui para mim é um escândalo, tudo que é exposto é só ignorado. Joga para debaixo do tapete. Depois que jogaram o Twitter Files na lama e que ninguém mais fala disso, eu já vi que a imprensa brasileira, o sistema brasileiro, não vai fazer nada. Pois então, só estou divulgando aqui a título de conhecimento para que você possa saber mesmo. Que, eu sei que te pegou de surpresa, mas que o Alexandre de Moraes tem raiva e ódio do Bolsonaro porque ele acabou com a vida dele. Será que é verdade? Vamos lá. Mas a imprensa não perdoa também, né? A imprensa gosta de dar aquela cutucadazinha, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui, que eu vou te falar que é uma verdadeira bomba. O ministro do governo Lula fez negociações com o ministro do Irã, com direito a um emojizinho para se referir ao Brasil, bem no meio do olho do furacão. Ou melhor, um pouquinho antes do olho do furacão. Dá uma olhada nessa matéria aqui, onde mostra que o Irã e o Brasil negociaram. Será que foi o quê? Ah, já sei, o Brasil estava vendendo bomba atômica para o Irã? Não, calma que não é bem assim não. Meu pequeno gafanhoto, eu vou te explicar. O Irã usou um emoji para se referir ao Brasil e negocia venda de caviar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pois é, ainda bem que eu não vivo da música, né? Ainda bem. É o seguinte, 2 meses antes de contra-atacar Israel, o Irã discutia com o governo brasileiro seu interesse em exportar caviar para o Brasil. Ah, deve ser para os pobres que não deu conta de comprar picanha, o Lula agora ia dar caviar para eles, não era? Com certeza, né? Provavelmente ia ser alguma compra do governo, não tenha dúvida, né? Em reunião no gabinete do ministro da Agricultura, o Carlos Favaro, o embaixador do Irã no Brasil, o Abdullah Neokounan Gadiri,
apresentou produtos agrícolas de interesse para exportação, incluindo, além de caviar, frutas como romã, maçã e kiwi. Registrou a pasta em fevereiro. Em abril, Fávaro recebeu o ministro da Agricultura do Irã para tratar da pauta. Em relação ao caviar, produto tradicional do país persa, o Brasil já cumpriu 3 das 5 etapas técnicas necessárias para a habilitação da importação, informou o governo brasileiro na ocasião, destacando que os principais produtos iranianos importados pelo Brasil em 2024 foram frutas, incluindo, só coisa para pobre, né? Caviar, nozes, castanhas, fumos e seu derivado. Não, isso aqui é pro pobre, né? Ó, eu até vou corrigir aqui, ó. Ó, vem cá, só para vocês verem, ó. Caviar, nozes, castanhas, fumos e seus derivados. Esse aqui é pro pobre. Porque o pobre no Brasil tá levando fumo e muito fumo do governo, né? Fibras e produtos têxteis. Conforme o Ministério, em 2024, as exportações brasileiras para o país persa totalizaram 3 bilhões de dólares. O Irã ocupa a 12ª posição no ranking de exportações agropecuárias do Brasil. O Irã é o principal produtor de caviar do mundo, símbolo da culinária de luxo. O caviar ainda não é muito consumido no Brasil. Fih, não tem nem picanha, né? Se nem picanha o brasileiro está dando conta de comer, imagina o caviar, que é uma ovinha de peixe que custa 10 vezes mais o preço da picanha. Aí é que não tem mesmo, né? Bora pra lá? Agora, no próximo bloco, a gente vai falar de um desabafo do apresentador Ratinho. Compensa a gente assistir. Vamos lá, pessoal. Existem pessoas que ainda têm a sobriedade de falar a verdade. É difícil, mas tem, né? Principalmente no mundo artístico. Esse é o fato. Agora, esse aqui, a gente nunca questionou a seriedade dele, a sobriedade dele e a forma que ele expõe, né, tudo que está acontecendo no Brasil. Olha só o que o Ratinho, né, apresentador, Carlos Massa, falou sobre o Brasil, né? Lavou a alma dos brasileiros. Escute, amigo. Vendo umas coisas, né? Estudantes, né? Que chamam universitários, que supostamente seriam inteligentes, eu vejo se metendo em coisa que não tem que se meter, por exemplo, na guerra entre Israel e Irã, na guerra de Gaza, não tem que se meter, estudante brasileiro não tem que se meter nisso, porque a guerra não é nossa. Começar aí. Aí vem o governo, que também devia ficar quieto, ficar na dele, ficar neutro. Nós não temos nada a ver com isso. Não, nós estamos se metendo, querendo se meter em guerra, querendo parar a guerra que não é nossa. Vem cá, vocês do governo, aqui comigo agora. Presta atenção aqui desse ignorante que está falando, porque eu sou ignorante, eu sei disso, ignorante em muitos assuntos, mas nesse eu não sou. Vocês não conseguem acabar com a guerra de traficantes no Brasil. Vocês não conseguem acabar com os grandes problemas que o Brasil tem. O que vocês têm que estar se metendo, gente do governo do Brasil? O que vocês têm que estar se metendo lá? Que não tem nada a ver com vocês. Primeiro cuida dos nossos problemas, que estão cheios de problemas. Por que a gente não se preocupa, por exemplo, com quem roubou o INSS? Por que a gente não prende eles? Por que a gente não toma o que eles pegaram? Não, a gente está preocupado, a gente vê o governo falar toda hora, a guerra. Cala a boca, cala a boca. Vocês são incompetentes para cuidar das nossas coisas, estão querendo cuidar da coisa dos outros? Ah, tenha paciência, primeiro cuida do seu quintal, depois você vai se meter no quintal dos outros, tá bom? Tá dado o recado aí. Aqui tem café no bule, essa eu gostei. Se o Ratinho te representa, se o que ele falou te representa, você vai colocar no comentário aqui, o Ratinho me representa. Porque essa é a verdade. O Brasil é uma parafernália que não tem fim. Agora, só para você entender, para eles, tá maravilhoso. Estourou essa guerra agora, tá todo mundo falando dessa guerra. Esqueceu de falar do óbvio. A roubalheira no Brasil. As fraudes do INSS. Os bandidos no Brasil fazendo a festa. Ou seja, tá lindo. Saiu até uma matéria do Globo dizendo que agora o governo Lula teve um alívio na sua reputação. Alívio como? Com essa guerra aí. Vergonha, né? Enquanto, né, essa turma lenta aqui do Brasil, esse bando de peito de pombo, tá aí
torcendo até pro capeta contra Israel, o que está acontecendo? Teve uma cena bonita, né, que foi publicada no Centro do Poder, pelo jornal No Centro do Poder. Iranianos e israelenses comemoram juntos em Londres o ataque americano às instalações nucleares do regime iraniano. Olha que coisa bonita, né? Iranianos e israelenses comemorando juntos, né? Isso é impressionante, né? Matéria do Centro do Poder. Num momento tão grave, num momento tão difícil, né? A gente começa a ter um pouquinho de esperança que ainda, né, a sensatez pode imperar, né? Olha, o regime iraniano é um regime hostil, é um regime perigoso, é um regime violento, é um regime que atenta contra as pessoas. Então, não é difícil de entender, né, o porquê as pessoas não aguentam mais, né, esse regime da forma que ele está. E entendem o porquê Israel fez isso. Um regime que fica ameaçando a sua existência o tempo todo. Dá uma olhada, o Felipe Dávila, que foi candidato a presidente, né, o presidenciável Felipe Dávila, ele fez um slide pra gente, para mostrar para vocês o porquê, né, o porquê que Israel, nesse caso, tem o apoio do Ocidente e dos setores democráticos, né? Não é aqueles democráticos tupiniquins ali, né, que falam, eu vou salvar a democracia, mas tô do lado do Irã. Vou salvar a democracia, tô do lado de Cuba, da Venezuela, né? Esses não. Tô falando os setores democráticos de verdade, né? Ó, Israel apertou o gatilho, mas foi o Trump quem explodiu a balança. E ninguém está contando o que realmente aconteceu naquela madrugada, ou seja, do ataque do Donald Trump. O que os Estados Unidos fizeram com Fordow é a base nuclear iraniana, que todo mundo falava que era impenetrável. O que os Estados Unidos fizeram com Fordow mudou o jogo nuclear do Brasil. O que é o jogo nuclear do Brasil? Imagina, Irã, um país autoritário, ditatorial, imprevisível, com bombas nucleares. Você já imaginou uma guerra com um país desse? Se o Irã tivesse uma bomba nuclear, você acha que Israel ainda estava no mapa hoje? Então, Israel sabe que eles vão ter, que eles terão, né? Foi o maior ataque já registrado a uma instalação subterrânea. E só uma superpotência tinha munição para fazer isso. Ou seja, Israel não tinha condição de fazer isso. Fordow era quase inviolável, enterrado a 100 metros de uma montanha. A prova de ataques aéreos. Urânio a 83,7%. Quase pronto para a bomba, que é 90%. Israel tentou, mas quem conseguiu romper foi os Estados Unidos. Como quebraram o impossível? 14 bombas GBU-57 anti-bunker, 30 mísseis Tomahawk lançados do mar, 7 bombardeiros B-2 invisível ao radar, 0 baixa, 0 alarde, só precisão, nenhum civil morto. Olha só. Por que agora? O Irã está cercado. Este é um momento crucial e estratégico. Perdeu a Síria. O ditador Bashar al-Assad, adivinha de quem que ele é amigo? Te dou um vídeo extra se você adivinhar de quem que o Bashar al-Assad era muito amigo ditador do Irã. Pois é, do Lula. E adivinha para onde que ele fugiu? Não foi para o Brasil não, nessa cerrou. Foi para a Rússia, para outro amigo do Lula aí, né? Então já não tem a Síria mais. O ditador Bashar al-Assad da Síria caiu. Vamos lá, outro ponto. O Hamas, Hezbollah e o Houthis estão enfraquecidos. Adivinha quem bancava esses grupos ditatoriais terroristas? Pois é, a turminha do Irã. Sanções e espionagem minaram sua defesa. Sim, eles estão sendo espionados. Enquanto eles vêm fabricando bombas, fazendo arruaça, fazendo auê e ameaçando com o terror, Israel estrategicamente investigando, analisando. Israel já vem preparando esse ataque há anos, né? Trump viu a brecha. Estava fraco, era a hora e, bum, agiu. Lembre-se disso. O Irã é governado por um regime extremista que financia o terror e quer a bomba nuclear. Se conseguisse, o mundo livre perderia qualquer escudo. Uma bomba nuclear, não adianta domo de ferro, domo de ouro, não adianta nada disso não.
é bomba atômica, tá? E na TV estatal, o Irã fez um anúncio chocante. Abre aspas. Isso aqui, a Left People, os peitos de pombo, essa esquerdalha xarope nojenta não tá falando. Isso aqui foi na TV estatal iraniana, foi uma mensagem do líder iraniano. Abre aspas. Todo cidadão e militar americano na região agora é um alvo. Peraí. Vamos lá. Sim, até civis. Todo e qualquer cidadão americano é alvo. Criancinhas são alvos. Mulheres são alvos. Civis são alvos. Isso não é direito de defesa. E aí aparece um tal de Lula. Você já ouviu falar desse cara? Diz que o Irã agora tem o direito de autodefesa e que o que Israel e os Estados Unidos fizeram foram violar a soberania. Mas os caras estão ameaçando explodir criancinha. Todo cidadão. Uma criança é cidadã americana? É. Virou alvo? Virou. Vai explodir? Vai. Essa é a turma democrática que se diz, né, defensora do amor. Faça-me o favor, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e Irã esquentou de vez. Agora, o mundo assiste. Um regime radical ameaçando o Ocidente. Fizeram uma publicação dizendo que o mundo verá algo que nunca mais esquecerão. Que o urânio deles está protegido. E que qualquer momento, qualquer hora, uma surpresinha pode acontecer contra o Ocidente. E um presidente americano destruindo bunkers com precisão cirúrgica. O relógio está correndo. Não pode haver espaço para terrorismo. E quem financia isso é inimigo direto da liberdade. Não existe neutralidade quando civis viram alvo. Ou você leu até aqui, você comenta aqui Ocidente, né, que você está do lado do Ocidente, mas entendam, quem defende o Irã, quem defende esse regime, nunca, mas nunca pode ser chamado de democrata. Nunca, mas nunca defendeu ou defenderá a democracia. Você conhece alguém que defende esse regime? Coloca no comentário quem defende esse regime aí. Aqui eu quero saber. Tem alguém importante aqui no Brasil, né? Mas que não representa o povo brasileiro. Pode ter certeza disso. Põe no comentário. Um grande abraço, fica com Deus. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. A gente volta daqui a pouquinho, às 16 horas, com o nosso terceiro editorial, nosso Chá da Tarde, para falar um pouquinho mais sobre essa loucura que se tornou o Brasil. Beleza? Até daqui a pouco.